Boa noite, doutores e doutoras. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Penal. E hoje, então, falaremos sobre o recurso em sentido estrito. Ou seja, nós continuaremos aí o nosso estudo e falaremos, então, sobre o artigo 581 do Código de Processo Penal. De acordo, então, com o nosso estudo de hoje, feitas já as considerações iniciais nas aulas anteriores, hoje nós falaremos sobre o cabimento de recurso em sentido estrito. Então, lá, presente no artigo 581 do Código de Processo Penal. Lembrando que o recurso em sentido estrito é um dos recursos, talvez, mais importantes e menos manuseados do Código de Processo Penal, levando-se em consideração o fato dele ter muitas possibilidades e os operadores do direito não conseguirem verificar, de fato, onde ele possui ali o seu cabimento. Importante dizer, e aqui fazer um paralelo para a nossa compreensão, que o Código de Processo Penal não recepcionou a figura do agravo, como o Código de Processo Civil tem lá o seu agravo de instrumento. Então, numa condição também de recurso cabível contra as decisões interlocutórias, é que nós temos o recurso em sentido estrito. E nós veremos que ele tem um rol taxativo. Então, sobre essa situação, nós temos somente algumas exceções, dos quais não se aplica, então, o recurso em sentido estrito. Então, esse é um fato aí também bastante importante. Então, na verdade, o Código de Processo Penal ele acabou criando exceções à regra geral, que seria o recurso em sentido estrito. Então, a primeira exceção a todas as decisões interlocutórias, conforme nós temos aqui, ou seja, ele cabe contra decisões interlocutórias do magistrado. O Código de Processo Penal terminou por criar exceções e nós temos, então, análise de quais são as exceções relativas aí ao recurso em sentido estrito. Então, a primeira delas, ela está aqui descrita como decisão que concede ou nega habeas corpus. Então, não caberia aqui, essa é uma exceção, ao recurso em sentido estrito. Aquela decisão que concede ou nega habeas corpus, por mais que ela seja também uma decisão interlocutória, não caberia, nessa hipótese, o recurso em sentido estrito. Já a letra B das exceções, ou seja, a segunda exceção, ela trata da decisão que julga extinta a punibilidade do agente pertinente ao mérito, uma vez que afasta o direito de punir do Estado e faz terminar o processo. Ou seja, eu estou diante, então, de uma decisão terminativa de mérito, o que também é contrária, o que também é diferente de uma decisão interlocutória do magistrado. Então, são somente essas duas hipóteses, das quais, via de regra, não cabe recurso em sentido estrito. Então, lembrando, recurso em sentido estrito, ele é interposto contra decisões interlocutórias não terminativas, ou seja, decisões interlocutórias que não põem fim ao processo, e nós temos duas exceções à interposição aí do recurso em sentido estrito. Seja aquela decisão
que concede ou nega o habeas corpus, ou aquela decisão que julga extinta a punibilidade do agente, ou seja, julga o mérito, uma vez que afasta o direito de punir do Estado e assim termina o processo. Ou seja, nós estamos diante de uma decisão terminativa de mérito. Então fica aí essa questão bastante interessante, né? Lembrando que o ideal seria que nós também tivéssemos o agravo no processo penal. Tanto é que nós temos o agravo na Lei de Execução Penal, mas o Código de Processo Penal acabou por não recepcionar o agravo. Então, seria ideal considerar o recurso em sentido estrito como um agravo, mas ele é um agravo? Não é um agravo, porque ele tem toda uma normativa própria. Ele só não é agravo porque o nome é diferente, né? Mas também porque o Código de Processo Penal compreendeu não recepcionar o agravo, assim como o Código de Processo Civil. Então, nós temos que o agravo ele também é aplicado a todas as decisões interlocutórias. Nós podemos concluir, então, que o agravo tem a mesma finalidade do recurso em sentido estrito, né? Aplicando-se ainda a apelação para as decisões definitivas. Nos termos aqui, então, apelação, nos termos da hipótese da letra B, né? Ou seja, especialmente aquelas que ali decidem o mérito, envolvem-se no mérito. Então, lembrando aí que uma outra questão importante seria a seguinte situação. Nós já sabemos que o recurso em sentido estrito aplica-se às decisões interlocutórias não terminativas de mérito. Sabemos que existem duas exceções, ou seja, aquela decisão que concede ou nega habeas corpus e aquela que julga extinta a punibilidade porque julgou o mérito. Então, nesta hipótese da letra B, como não cabe recurso em sentido estrito, cabe recurso de apelação, porque é o recurso cabível contra decisões terminativas de mérito. Então aí nós já temos agora uma noção, nós já temos aí agora uma predisposição deste conceito, desta hipótese do recurso em sentido estrito. Então isso é bastante importante quando nós então observamos aí a que cabe o recurso em sentido estrito e quais são as hipóteses do recurso em sentido estrito e também quais são as exceções ao recurso em sentido estrito. Logicamente que é mais fácil nós respondermos quais são as exceções do que quais são as hipóteses, já que nós estamos lidando com um artigo que é um artigo bastante extenso, né? É um artigo que tem o seu caput e depois ele tem 25 incisos, ou seja, são 25 hipóteses diferentes de cabimento do recurso em sentido estrito. Então é muito mais fácil você saber quando não cabe recurso em sentido estrito do que simplesmente decorar ali ou compreender quando cabe recurso em sentido estrito. Bom, para facilitar essa situação, quando você sabe a diferença entre uma decisão terminativa de mérito e uma decisão interlocutória, vai então facilitar também a vida de todo aquele que está ali estudando o direito processual penal. Decisão interlocutória, aquela que não põe fim ao processo. Decisão de mérito, aquela sentença terminativa, seja para declarar a punibilidade do agente, seja para declarar ali a absolvição deste agente processado. Então, são critérios bastante objetivos aí, dos quais nós estudaremos na noite de hoje. Correição, conceito de correição parcial. É importante também nós compreendermos algumas outras hipóteses aí sobre alguns recursos. Então, percebam o que significa o termo correição parcial. Também é um recurso à disposição das partes, voltando-se e voltado à correção de erros procedimentais adotados pelo juiz de primeira instância na condução do processo, quando provocam inversão tumultuária dos atos ou fórmulas legais. É importante lembrar que este é um recurso de natureza residual, ou seja, só é aplicado quando nenhum outro recurso poderá ser aplicado ao caso concreto, né? Tanto é que a correição parcial, ela tem tanto a finalidade de corrigir o dano causado aqui pela conduta tumultuária dos atos pelo juiz, como também
né, em levar ao tribunal essa situação para que possa aí talvez ser tomada uma medida administrativa. Então vamos lá mais uma vez. Correição parcial, ela é um recurso. É um recurso chamado de recurso residual. Por que ele é um recurso de natureza residual? Porque somente será aplicado quando não houver um outro recurso próprio, quando não houver um outro recurso cabível, destinado, né, àquele caso concreto. Então aí é onde nós temos que compreender que, por mais que o processo penal tenha muitos recursos, cada recurso tem ali a sua finalidade específica. Numa determinada situação em que não caiba recurso nenhum, caberá então correição parcial. Lembrando mais uma vez que a finalidade da correição parcial é ali a correção dos erros de procedimento adotado pelo juiz de primeira instância na condução do processo que provoquem a inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, porque nós sabemos que o processo é um ato sequencial. São atos sequenciais que se sucedem e são atos que não podem ser invertidos, né, sob pena de gerar a nulidade do processo da instrução criminal. Então, lembrando mais uma vez que a correição parcial tem a sua natureza de forma residual, ou seja, será aplicado este recurso quando não houver nenhum outro recurso mais adequado a este fim. Então, essa aí é uma questão bastante importante também, né? Para maiores esclarecimentos, fica a dica da leitura do artigo 6º, inciso 1º, da Lei 5.010 de 66. Utilização de mandado de segurança em lugar de correição parcial. Pessoal, isso gera muita polêmica e muitos operadores do direito não sabem manusear adequadamente nem a correição parcial e nem o mandado de segurança. Por quê? Porque nós temos algumas coisas que são particulares a cada qual, né? O mandado de segurança seria naquela hipótese onde nós também temos um direito líquido e certo, um direito violado, diferente ali da liberdade do indivíduo, porque nós sabemos que direitos relacionados à liberdade, eles estão ali tutelados pelo habeas corpus, que na verdade não é um recurso, mas é um remédio constitucional. Já o mandado de segurança aplicam-se a todas as outras hipóteses que não estejam vinculadas à liberdade do indivíduo. Porém, né, e aí fica a questão, será que eu posso, então, ali, ao invés de entrar com correição parcial, entrar com mandado de segurança? Aí vem a questão da possibilidade. Por que é possível? Porque nos termos lá da Lei 12.016/2009, fica aí também a referência para a leitura, vem dizer que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Ora, não possuindo a correição parcial efeito suspensivo, torna-se então viável a utilização do mandado de segurança em seu lugar para proteger direito líquido e certo. Então ficam aí algumas considerações também, né? Lembrando mais uma vez, quando não houver um recurso específico para combater aquele ato jurisdicional, procedimental, cabe correição parcial, né? Lembrando que a correição parcial não tem efeito suspensivo, né? E uma das viabilidades do mandado de segurança é você conseguir o efeito suspensivo a um recurso que não o tenha. Então, quando você entra com mandado de segurança, você vai requerer o efeito suspensivo, né? Lembrando então, que a Lei 12.016 de 2009 trata lá no seu inciso 2º, decisão que não caiba recurso com efeito suspensivo, ou seja, caberia também, então, a hipótese aí do mandado de segurança. O mais importante de quando nós analisamos o mandado de segurança é lembrar que ele se aplica para proteger direito líquido e certo. Então, esse é um outro aspecto. Eu não estou aqui buscando o reconhecimento de um direito. Eu estou exigindo o cumprimento de um direito de determinado indivíduo. Pessoal, com base naquilo que nós falamos de modo introdutório até agora, né, sobre ali o recurso em sentido estrito, né, o RESE, sobre a correição parcial e sobre o mandado de segurança.
Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Vamos lá, abrir aí a oportunidade. Bom, não havendo dúvidas, vamos seguir então. Conceito de reclamação. Então vamos lá, olha só, uma outra figura recursal. Quando nós compreendemos aquilo que significa a reclamação, nós vamos ver que a reclamação tem natureza constitutiva de direito. Ou seja, o que é que a reclamação vem fazer, né? E quando, logicamente, nós falamos de recursos, vem à mente aí de todos nós aquele brocardo jurídico que é o jus esperneandi, né? O direito de espernear, o direito de contrapor-se, de indignar contra determinado fato. Então, a reclamação nada mais é do que uma ação constitucional, né? Ou seja, ela tem caráter utilitário de recurso. Fala, André, mas então ela não é um recurso? Não, porque ela é uma ação constitutiva. Ela é uma ação, né, declaratória ali de um direito, mas com caráter utilitário de recurso. Por que utilitário de recurso? Porque ela serve para aqueles momentos onde haja a necessidade da reparação de um dano. E isso significa dizer que ela serve para determinar e para buscar ali o cumprimento de decisões nos termos dos julgados dos tribunais. Então, ou seja, o que é que vem acontecer quando nós falamos da reclamação? Significa dizer que, quando nós falamos da reclamação, nós estamos falando que o juiz de primeira instância, ele é, então, subordinado ao juiz de segunda instância, né? E assim por diante, no qual os dois devem cumprir, por exemplo, as súmulas vinculantes do STF. Então, na verdade, é uma hierarquia de subordinações. Quando um tribunal não cumpre as determinações do outro, quando um tribunal ofende a autoridade ou usurpa do direito e competência de outro tribunal superior, ali nós estamos diante, então, da necessidade de se reclamar para que não ocorra ou não se permita a persistência de condutas nesse sentido praticadas pelos tribunais inferiores, né? Para isso, nós temos uma previsão expressa da reclamação constitucional ou da reclamação que se tem a finalidade de uma ação constitucional, que está lá, né, onde nós pegamos por empréstimo o artigo 988 do Código de Processo Civil de 2015. Então, esse é um aspecto também importante, ou seja, ali a subsidiariedade na aplicação dos recursos conforme nós necessitamos, seja para a tutela, né, de um direito ali originário, seja para a tutela e o respeito do cumprimento da jurisprudência dos tribunais superiores. Então, isso também é um aspecto bastante importante, ou seja, onde um tribunal inferior não pode usurpar, não pode ali realizar atribuições que não lhe competem nos termos da Constituição Federal. Por isso que o termo se chama reclamação, né? Então, essa é a grande finalidade da reclamação, ou seja, fazer valer, dar vivacidade aos julgados dos tribunais por parte dos juízes inferiores. Embora aí a reclamação ela tenha uma forte conotação disciplinar, assim como também tem a correição, conforme eu já disse para vocês, nós temos que é possível, em razão, então, tanto da correição quanto da reclamação, a aplicação de medidas administrativas que podem ser tomadas, então, contra o magistrado, seja nos aspectos da correição parcial, quando a ordem processual não for respeitada, isso gerar um tumulto no processo, seja com relação à reclamação, quando o tribunal inferior não respeitar os julgados dos tribunais superiores. Então, essa é uma questão bastante importante. E aí, nós temos, então, que nem sempre está a corte obrigada a oficiar ao órgão competente para solicitar a punição do magistrado, né? Por vezes, o equívoco não representa a intenção
de desatender ao julgado superior, sendo inútil tomar providências disciplinares. Não concordo com isso. Não concordo. Porque nós vemos aí situações que, de fato, né, por não haver muitas vezes essas punições disciplinares, as súmulas, os entendimentos, ou até mesmo, né, as repercussões gerais, ou até mesmo súmulas vinculantes, não são ali compreendidas, não são respeitadas, né? Um outro passo importante também é falar que as representações contra os juízes não comportam pareceres das partes interessadas, isso é fato, né? A partir do momento em que há uma reclamação, ou seja, leva-se a notícia, mas não há uma manifestação da parte contrária ao ato do magistrado. Um outro momento importante da nossa legislação foi a emenda constitucional 45 de 2004, com a reforma do judiciário. Então percebam, né, que aí há 15 anos, há 16 anos atrás, nós tivemos a reforma do Poder Judiciário, onde então criou-se a súmula vinculante. Ou seja, o que é que significa dizer isso? Lá em 2006, por meio da Lei 11.417 de 2006, foi onde editou-se então o artigo 103A, artigo 103A, né, parágrafo aí terceiro da Constituição Federal, que diz: do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação. Então percebam onde é que isso está descrito, né? Está normatizado na nossa Constituição Federal, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, determinará que outro seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Então percebam aí o quanto é importante também nós compreendermos a amplitude da reclamação, né, que tem lá a sua natureza em ação constitucional com caráter, percebam aqui o significado da palavra, utilitário de recurso. Por quê? Porque o que se busca é combater uma decisão. Decisão essa que desrespeitou o julgado dos tribunais, né? Ou seja, ofendeu a autoridade do Tribunal Superior ou até mesmo usurpou da competência do Tribunal Superior, né? Então, existe a menção expressa dela no artigo 988 do Código de Processo Civil, porém, para nós, diante aqui do nosso estudo, fica muito mais presente a análise do artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição Federal, né, que foi trazido pela emenda constitucional 45. Então, teve a emenda constitucional 45, depois nós tivemos uma norma regulamentadora, que foi a Lei 11.417 de 2006, que aí, então, estipulou o artigo 103, letra A nossa Constituição Federal. Ou seja, sobre esse aspecto, sobre essa circunstância, da qual caberá, então, o STF o julgamento da reclamação contra o ato do magistrado. Tá? Então, fica aí essa ressalva bastante importante. Deixa eu verificar aqui, parece que tem alguns alunos querendo entrar na sala, vamos ver? Não, agora não. Bom, agora já que falamos nela, já que tocamos no assunto, vamos lá então explicar o que significa uma súmula vinculante, pessoal. Bom, súmula todos sabem o que significa. Súmula é uma decisão orientadora. Súmula é uma decisão orientadora. Nós temos súmulas do STJ, nós temos súmulas do STF. Porém, somente a súmula vinculante é emitida, é editada, melhor dizendo, ali então pelo STF. Súmula vinculante, ela é editada pelo STF e, como o próprio nome diz, ela vincula decisões relativas a casos semelhantes com o mesmo procedimento a ser julgado, né? Anteriormente à emenda constitucional 45 de 2004, as súmulas editadas pelo Supremo Tribunal Federal não obrigavam os demais tribunais e juízos singulares as acolherem em suas decisões. Porém,
Porém, após a emenda constitucional 45, com a possibilidade das súmulas vinculantes, conforme nós já vimos, nós temos então que não existe mais essa possibilidade, né, de contrariedade de uma súmula vinculante. Ou seja, eventualmente poderia o julgado de um tribunal estadual, por exemplo, contrariar na literalidade o conteúdo da súmula do STF? No caso de súmula, sim. No caso de súmula vinculante, não. Né? Então, ou seja, súmulas pode o tribunal julgar diferente. Mas se existe uma súmula vinculante relativa a um determinado assunto, todos os órgãos do Poder Judiciário inferiores ao STF, a ele ficam, então, subordinados conforme a edição de súmulas vinculantes. O que significa uma súmula vinculante? Uma decisão panorâmica e padronizada para um determinado assunto. E isso faz com que, né, todas as situações, todos os casos idênticos àquele julgado devam ser julgados também da mesma forma. Então fica aí essa ressalva bastante importante. Disse para vocês lá no início que existe agravo em execução criminal. A Lei 7.210, ela admite a presença do agravo em execução criminal. E aí fica, logicamente, né, a nossa ressalva. Ou seja, a Lei 7.210 de 84, ela acabou recepcionando o agravo, enquanto era-se necessário que o Código de Processo Penal também recepcionasse o agravo para que nós não precisássemos ter o recurso em sentido estrito, porém, o Código de Processo Penal optou por uma saída mirabolante e não aceitou ali a presença do agravo. Então, o que é o agravo em execução criminal? Essa figura, né, o único agravo possível, né, relacionado a um ato relacionado à prática de um crime. É um recurso, então, utilizado para impugnar toda a decisão proferida pelo juiz da execução criminal. Então, percebam a força que o agravo de execução criminal tem, né, já que ele é o único recurso cabível aqui nas hipóteses de execução criminal. Ele ataca todas as decisões do juízo da execução criminal. Então, isso é bastante importante, né? E, logicamente, que essas decisões elas têm que estar diretamente ligadas a um prejuízo aqui ao reeducando, ou seja, um prejuízo àquele rapazinho que está lá, então, preso. Então, isso é um fato bastante importante também quando nós analisamos. Ou seja, lá no artigo 197 da Lei 7.210 de 84, vem dizer para nós que das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Então, é fundamental, é importante que nós também possamos compreender que não tem efeito suspensivo. E aí você vai perguntar, André, mas é um direito líquido e certo. E aí, o que eu faço? Entra com agravo em execução criminal e, na sequência, o juiz não recebendo ele em efeito suspensivo, você pode entrar com um mandado de segurança tentando garantir o efeito suspensivo, porque se trata de um direito líquido e certo. Se não for um direito líquido e certo, não terá, de fato, efeito suspensivo. Então, agravo em execução criminal é a única hipótese de agravo no processo penal. Lembrando que, por uma falha do nosso legislativo, o agravo não está presente no Código de Processo Penal. Ele está presente na Lei de Execução Penal, no artigo 197. E aí, então, chegamos agora na redação do artigo 581 do Código de Processo Penal. Então, percebam quando é que cabe o rese, né? Recurso em sentido estrito. Né? Vocês vão ver lá na segunda fase da OAB, quando vocês estiverem lá lendo o problema, tentando identificar a peça, muitos alunos com tique nervoso. Né? Quais são os tiques nervosos que dão lá na segunda fase da OAB? Você vai ver muito aluno rezando, perguntando para os colegas se aquilo é um reze. Vocês vão ver muitos alunos ali tentando dançar, tentando buscar ali uma informação de que aquilo é um ROC, um recurso ordinário constitucional.
vocês verão muitos alunos se coçando assim, passando a mão na pele, buscando ali uma informação se aquilo é um recurso de apelação, né? Isso é uma técnica que eu descobri aí há alguns anos atrás, né? E eu vi lá na minha segunda fase da OAB, já lá no ano de 2005, muitos candidatos lá, muitos colegas do direito, né? Com esses tique nervosos lá. Então é muito comum vocês verem isso. Bom, diz aí então, vou acompanhar aqui pelo meu código, fica mais fácil a leitura. O artigo 581 do Código de Processo Penal. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Pessoal, percebam aqui, já preciso me indignar contra decisão, despacho ou sentença. Vamos lá. O que é que de fato aqui interessa para o réu? Vamos lá. Decisão interfere no processo diretamente ao réu? Sim ou não? Tem alguém aí? Alguém acordado? Sim, sim. Exatamente. Decisão trata do mérito. Decisão trata de um direito, seja o direito de liberdade, seja a decisão de impugnar uma pergunta, seja a decisão de não, por exemplo, ouvir uma testemunha. A sentença impacta diretamente ali no objetivo do processo? É claro que sim também. Agora, o que não cabe aqui é despacho, pessoal. Despacho é um ato de mero procedimento, de mero expediente. Despacho, o que é um despacho? Intime-se o réu. Isso é um despacho. Cabe recurso de despacho? Recurso do ato administrativo do juiz que determinou a citação do réu. Recurso do ato administrativo do magistrado, do impulso oficial que o juiz tem sobre o processo para a sequência ordenada de atos. Então percebam que a doutrina aqui majoritária, ela critica a presença do despacho como aqui uma possibilidade da interposição do recurso em sentido estrito, ou recurso no sentido estrito, né? E aí vamos lá então. Que não recebe queixa, que não receber a denúncia ou a queixa. Então percebam também aqui, né? Daquela decisão lá do juiz, quando ele não recebe a denúncia ou a queixa, cabe recurso em sentido estrito. E aí você vai me perguntar, André, e da decisão, então, que recebe a denúncia ou a queixa, o que cabe? O que é que eu faço? Eu entro, vamos lá, ó, da decisão que não recebe a denúncia ou a queixa, ou seja, que não dá prosseguimento na ação penal privada ou ação penal pública, cabe recurso no sentido estrito. Da decisão que não recebe. Da decisão que receber a denúncia ou a queixa, então, nessa hipótese, da decisão que receber a denúncia ou a queixa, cabe habeas corpus. Ou seja, a finalidade é o trancamento da ação penal. Então, se não recebe, cabe recurso em sentido estrito. Se recebe, cabe habeas corpus. Inciso 2. Que concluir pela incompetência do juízo. Inciso 3. Que julgar procedentes as exceções, salvo, nós temos aqui uma exceção, então, a exceção de suspeição. No caso aí, o inciso 4, que pronunciar o réu, lembrando lá do tribunal do júri, que a decisão de pronúncia é aquela, então, que coloca o pronunciado, o réu, né, em julgamento perante o tribunal do júri. Ou seja, ela põe fim a uma etapa do processo. Ou seja, a sentença de pronúncia, conforme a doutrina mais moderna, ela põe fim à primeira fase do processo do júri. Nós temos a fase intermediária ou segunda fase, que é aquela preparatória para o júri, e temos a terceira fase, que é exatamente o julgamento em plenário do tribunal do júri. Então, para a sentença de pronúncia, também aqui cabe recurso em sentido estrito. Inciso 5º, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória
ou relaxar prisão em flagrante. Percebam, pessoal, que o contrário, olha só, que conceder, negar, arbitrar, caçar ou julgar inidônea fiança. Muito bem, até aí tudo certo. E indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la. Conceder liberdade provisória ou relaxar prisão em flagrante. Aqui nós estamos pensando no recurso de quem? Do Ministério Público. Indeferir requerimento de prisão em flagrante. O Ministério Público pediu para prender, né? Ou revoga-se a prisão preventiva de quem já está preso, ou concede liberdade provisória a quem está preso, ou relaxa a prisão em flagrante de quem foi preso. Então aqui nós estamos pensando naquela decisão do juiz que manteve, que garantiu o direito à liberdade do indivíduo durante o processo. Então nessa hipótese não há interesse do réu em recorrer, mas do Ministério Público por meio do recurso em sentido estrito. Inciso 7º, que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor. Lógico que aqui tem que ser também o recurso de distrito, porque ele é uma complementação da primeira parte do inciso 5º. Inciso 8º, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Você vai perguntar assim, André, mas isso não é uma decisão de mérito? É claro que não. Não se julgou o mérito. Percebam, olha só. Decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Ou seja, qualquer outra circunstância que impeça a pessoa de ser punida. O mérito não foi decidido. Apenas decidiu-se que o Estado não tem mais competência ou capacidade para ali julgar ou executar a pena contra alguém. Inciso 9º, que indeferir o pedido de reconhecimento de prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade. Aí, logicamente, que nós temos um complemento ao inciso anterior. E aí vem o inciso 10, que conceder ou negar ordem de habeas corpus. Olha como é interessante, né? O que eu vejo? Aqui é uma grande questão que nós vamos abordar. E na prática, com certeza, vocês veem aquilo que eu vou dizer. Eu entro com o habeas corpus, por exemplo, diante do juiz, coator. O juiz, logicamente, nega esse habeas corpus, porque ele foi quem mandou prender. Eu entro com outro habeas corpus lá no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça nega o habeas corpus, porque o juiz, ele entende que o juiz estava certo quando determinou a prisão. O que eu faço? Eu entro com outro habeas corpus lá agora no STJ ou até mesmo no STF. Percebam como nós estamos pulando etapa. Percebam como lá no primeiro momento, onde foi negado o habeas corpus, caberia recurso em sentido estrito ao tribunal. Então, esse é uma questão bastante importante, ou seja, é não manusear o processo conforme a determinação legal. André, mas existe impedimento para eu ficar entrando com habeas corpus sucessivamente às instâncias superiores? Não, não existe impedimento. Eles serão julgados também. Mas diz a lei que a medida correta, a medida pertinente contra a decisão que negar ou conceder ordem de habeas corpus é recurso no sentido estrito. Então, percebo que aquele advogado não sabe manusear o Código de Processo Penal. Aí você fala assim, mas é uma medida mais rápida ele entrar com outro habeas corpus. Mas é para isso que existem os pedidos liminares em recurso sentido estrito, né? Aquele pedido que você vai requerer e demonstrar ao desembargador, ao ministro, a presença do fumus boniuris, do periculo in mora, e que seja concedido liminar, independentemente de ouvida a outra parte. Então, por isso que cabe o recurso em sentido estrito, né? E demonstra-se, então, também conhecimento jurídico, habilidade jurídica em manusear recursos, que são as nossas ferramentas, que são as nossas armas na defesa do cliente. Inciso 11º, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena, ou seja, o sursis penal. Que conceder, negar ou revogar o livramento condicional. Vocês lembram? Lá no primeiro semestre, nós estudamos o sursis, nós estudamos o livramento condicional, né, como um ato de antecipação da liberdade do indivíduo ou como um ato ali, né, de suspensão da execução da pena mediante aplicação de condições. E quando isso não acontece, ou quando isso é negado, ou quando isso é revogado, também cabe recurso no sentido estrito.
que anular o processo da instrução criminal todo ou em parte, né? Lembrando que se foi anulada porque ele tem um vício insanável. Então, é um aspecto também bastante importante sobre esta análise, que incluir jurado na lista geral ou deixar de incluir, né? Estamos pensando aqui já na segunda fase do tribunal do júri, que denegar apelação ou julgar deserta. Percebam aqui também que, no caso, era hipótese de apelação, ou seja, eu estava diante de uma decisão terminativa de mérito, onde eu, então, né, interpus o recurso de apelação, mas aí o juiz ou não recebe, julga ela deserta, ou denega seguimento a este recurso. O que eu faço para garantir que o recurso de apelação seja, então, analisado? Eu entro com o rese. Então, ou seja, ele está aqui atuando contra uma decisão, então, interlocutória. E é um fato aí bastante relevante sobre esse aspecto também, né? Inciso 16º, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. E é lógico que, para que nós possamos compreender, nós teremos futuramente que entender aquilo que significa uma questão prejudicial, como, por exemplo, aqui, o não prosseguimento da ação una de instrução e julgamento, né? Porque ali não há a possibilidade da a alternância ou inversão na oitiva das testemunhas, daquela decisão que unificar as penas, da decisão que decidir quanto ao incidente de falsidade, né? Da decisão que decretar medida de segurança depois de transitada em julgada a sentença. Lembrando que a medida de segurança ela é aplicada aos inimputáveis, né? A medida de segurança é uma medida protetiva. É uma medida aqui que ela protege tanto a pessoa que está doente, que tem ali um problema mental, né, que expõe a ele mesmo ou a outra coletividade a algum tipo de perigo. Então, daquela decisão que decretar a medida de segurança, após o trânsito em julgado da sentença, cabe, então, o recurso em sentido estrito. Você pergunta, André, depois do trânsito em julgado, eu posso dizer que é durante a execução criminal? Claro, pode ser durante a execução criminal, não há nenhum problema nesse sentido também. Que impuser medida de segurança por transgressão de outra. Então é importante aí a mutação, a alternatividade nas hipóteses da medida de segurança, que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774 do Código de Processo Penal. E diz então o artigo 774 do Código de Processo Penal: nos casos do parágrafo único do artigo 83 do Código Penal, ou quando a transgressão de uma medida de segurança importar a imposição de outra, observar-se-á o disposto no artigo 757, no que for aplicável. 757 diz o seguinte: nos casos do inciso 1º, a linha C, E e número 2, dos artigos 751, 751 e número 2 do artigo 752, o juiz, depois de proceder à diligência que julgar conveniente, ouvirá o Ministério Público e concederá ao condenado, no prazo de 3 dias, para alegações, devendo a prova requerida ser reputada necessária pelo juiz, que produzirá dentro de 10 dias. O juiz nomeará defensor ao condenado, que o requerer, e o parágrafo 2º vem dizer que o réu, se estiver foragido, o juiz procederá à diligência que julgar conveniente, concedendo-lhe prazo de provas, quando requerido pelo Ministério Público. E parágrafo 3º, fim do prazo de provas, o juiz proferirá sentença dentro do prazo de 3 dias. E nós estamos falando aqui o quê? Da execução das medidas de segurança. Inciso aqui 22, que revogar medida de segurança. 23, que deixar de revogar medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação. 24, que converter a multa em detenção ou prisão simples. Lembrando que nós sabemos que a pena de multa é uma pena autônoma e não pode ser convertida em detenção ou prisão simples, senão na hipótese onde nós já tivermos uma pena privativa de liberdade convertida nos termos do artigo 44,
a uma pena restritiva de direitos e uma pena de multa, ou somente a uma pena de multa. Então, quando esta pena de multa, né, que teve a sua origem lá numa pena privativa de liberdade, for convertida em detenção ou prisão simples, caberá também aí o recurso em sentido estrito. Inciso 25, que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto lá no artigo 28 desta lei. Pessoal, né, para aqueles que quiserem aí se antenar um pouquinho mais, nós temos lá no nosso canal toda a análise, né, do pacote anticrime, do qual incluiu aí o acordo de não persecução penal, artigo 28A, no Código de Processo Penal. Lembrando que algumas inclusões feitas no Código de Processo Penal, como, por exemplo, o arquivamento de inquérito, né, é uma das hipóteses, elas estão vigentes com eficácia reprimida, ou seja, com eficácia ali impedida. Então, ou seja, está vigente, mas não produzem efeito jurídico. Então, se vocês quiserem saber mais a respeito, sigam lá as nossas aulas no canal. Então, lembrando aí também que o acordo de não persecução penal é um acordo no qual o réu tem que confessar circunstanciadamente o crime, tem que reparar o dano ou justificar a impossibilidade de repará-lo, e aí ele faz então um acordo, uma transação penal com o Ministério Público, com o intuito, vamos voltar, com o intuito então de impedir que haja ali, né, a continuidade do processo. Importante dizer que o acordo de não persecução penal não deixará o réu, né, com nenhum antecedente criminal. Então, esse é um aspecto também bastante importante, no qual, nesta hipótese, o acordo de não persecução penal ele é mais interessante do que uma transação penal, né? Ou ele é equiparado à transação penal, lá do artigo 76 da Lei 9.099/95. Então, nós podemos dizer que o artigo 28A do Código de Processo Penal seria, numa outra proporção, equiparado ao artigo 76 da Lei 9.099/95, tá? Mas, logicamente, aplicado aí ao Código de Processo Penal. Bom, e aí vem aquela questão da qual eu já havia ali alertado todos os doutores e as doutoras. Ou seja, a questão da redação do caput do artigo ali 581, que é, na verdade, quando foi ali citado o termo despacho, decisão ou sentença. Então, decisão, decisão está ok, pessoal, vamos lá. Decisão está ok, sentença está ok e despacho não. Despacho está no local errado, ele é o estranho no ninho, ele está perdido ali no meio, né? Então, não sendo assim, termina-se utilizando o referido recurso para contrariar sentenças, quando o correto seria apelação, bem como se faz referência incorreta ao termo despacho, que é decisão sem conteúdo decisório, visando apenas a movimentação do processo incólume a recurso. Então, é uma situação aí bastante interessante, pessoal. Por quê? Porque a sentença, como nós já vimos, ela é terminativa de mérito. Ou seja, então, nessa situação, caberia recurso de apelação. Enquanto da decisão interlocutória, caberia rese. E do despacho? Do despacho não cabe nada, porque ele é apenas um ato de movimentação do processo incólume a recurso, ou seja, que não cabe recurso, é isso que está dizendo. Incólume a recurso quer dizer que não cabe recurso de despacho, tá? Então, da sentença cabe apelação, da decisão cabe um rese, do despacho não cabe recursos. Então, percebam aí a redação do caput do artigo 581, totalmente aí desprovida de fundamentos quando fala que caberia rese de sentença ou caberia rese de despacho. Um outro fato importante é que o rol taxativo, ou seja, esses 25 incisos aí do artigo 581, é considerado como um rol
taxativo, né? Admite uma interpretação extensiva, mas não admite analogia. Ou seja, pode-se até interpor o recurso sentido estrito em outras hipóteses, mas não se pode aplicá-lo por analogia, ou seja, quando não existe ali nenhuma figura cabível possível a esta situação, né? E aí o Greco Filho traz ali na sua doutrina dizendo que o rol é taxativo, não comportando ampliação por analogia, porque é exceptivo. Nós vimos lá, ela é exceção, né? A regra da irrecorribilidade das interlocutórias. Todavia, como qualquer norma jurídica, podem as hipóteses receber a chamada interpretação extensiva. Nós vimos isso lá também no primeiro semestre de Direito Penal, quando nós falamos das interpretações da norma penal que se aplica aqui também, né, sobre o mesmo prisma ao direito processual penal. Então esta não amplia aqui o rol legal, apenas admite determinada situação que se enquadra no dispositivo interpretado, a despeito de sua linguagem mais restrita. A interpretação extensiva também não amplia o conteúdo da norma, somente reconhece que determinada hipótese também por ela pode ser regida, né? Ainda que a sua expressão verbal não seja perfeita. Então, ali nas lacunas, é possível haver uma interpretação extensiva também para a aplicação do recurso em sentido estrito. Então, é uma questão aí bastante pertinente, a qual nós temos também para a nossa análise, com relação ao rol do artigo 581 do Código de Processo Penal. Natureza da decisão, pessoal. Então, vamos lá. Quais são as decisões aqui, as quais são atacadas pelo recurso em sentido estrito? Então, por exemplo, quando o juiz recebe a denúncia ou a queixa, o que nós temos nessa situação? Quando ele recebe, ou seja, lá nós vimos que no rese é aplicado quando ele não recebe a denúncia ou a queixa. Então, nessa situação, está-se diante de uma decisão interlocutória, porém, quando rejeita, temos uma decisão terminativa do processo, que deveria dar ensejo à apelação, mas o código, de acordo com a fórmula que ele utiliza, fez a previsão do recurso sentido estrito. Então, olha só, vamos compreender aqui para que não fiquem dúvidas. Natureza da decisão. Eu disse para vocês, quando o juiz não receber a denúncia ou a queixa, cabe recurso sentido estrito. Beleza. Só que nós devemos questionar isso? Vamos lá. Olha só. Quando ele recebe, é uma decisão interlocutória não terminativa de mérito, ou não terminativa do processo. Quando ele não recebe, conforme está lá descrito no inciso 1º do artigo 581 do Código de Processo Penal, nós estamos diante de uma decisão interlocutória propriamente dita. Então, na verdade, seria o contrário aqui. O artigo 581 deveria prever, inciso 1º, quando recebe a denúncia ou a queixa. Aí caberia a rese. Quando não recebesse, poderia caber, por exemplo, o habeas corpus. Era só inverter a interpretação ali aplicada no artigo 581. E para isso nós temos a análise da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que diz: da decisão que rejeitar a denúncia oferecida pelo órgão ministerial, cabe recurso em sentido estrito e não apelação criminal, conforme preceitua o artigo 581, inciso 1º do Código de Processo Penal, contestando-se a ocorrência de erro grosseiro, não há como se avocar aqui o princípio da fungibilidade para prosseguimento. O que aconteceu? O advogado entrou com o recurso errado e aí, logicamente, que esse recurso não foi aceito. Por quê? Eu posso não concordar com a redação do inciso 1º do artigo 581. Posso ter uma interpretação diversa, conforme a doutrina tem, mas eu não posso simplesmente agir diferente, porque esse inciso não foi declarado inconstitucional. Então, ainda assim, por mais que a decisão seja terminativa de mérito quando não aceita a denúncia ou a queixa-crime, ainda assim não caberá recurso de apelação e caberá recurso em sentido estrito, nos termos aí da jurisprudência mineira.
recurso contra a decisão que recebe denúncia, é o que eu estava dizendo, né? Ou seja, como nós não temos um recurso propriamente dito contra uma decisão interlocutória que recebe a denúncia, por exceção, eu tenho que entrar com habeas corpus. Então, olha só, toda decisão que recebe a denúncia cabe habeas corpus, e nem sempre vocês vão ver o advogado, né, impetrando habeas corpus em todas essas denúncias que foram recebidas. Mas pode? É claro que pode, né? Então, ou seja, essa é uma situação bastante interessante também. Por quê? Porque nessa hipótese, a finalidade seria fazer cessar o constrangimento ilegal gerado pelo recebimento da denúncia, sem haver correspondente justa causa para a ação penal, ou seja, alguém que está sendo julgado quando os pressupostos da ação, ou seja, a justa causa da ação, não está ali observada. A razão de ser do inquérito, além de formar a opinião delicti do promotor, ou seja, o convencimento do promotor de que a autoria está minimamente demonstrada e a materialidade é certa, é logicamente que ela é formada ali pelo inquérito policial. Lembrando também que o inquérito policial, ele é um ato administrativo dispensável. Se todas as provas estiverem presentes, não há porquê, não há razão de ser de termos aí um inquérito policial. Aqui é a mesma coisa, só para conferir aqui é importante, como o STJ pensa a respeito, ele vem dizer: a pretensão recursal não pode ser reconhecida de ofício, pois contra a decisão que mantém recebimento de denúncia não cabe recurso em sentido estrito. Ou seja, o que ele está dizendo aqui para nós? Que o recurso em sentido estrito não foi recebido, que a denúncia ou a queixa-crime não foi recebida, entrou-se com recurso em sentido estrito e desta decisão não cabe, logicamente, um outro recurso em sentido estrito. Não posso ficar recorrendo ad eterno com relação a este fato. Não foi recebida, entrou-se com recurso, não foi recebida novamente, acabou. Não há ali o que se questionar, não há ali o que se buscar novamente uma reforma. Não tem como. Arquivamento de inquérito ou peças de informação, né? Lembrando aí que não há recurso cabível também para esta hipótese. Excepcionalmente, dispõe lá o artigo 6º, parágrafo único da Lei 1508 de 51, que havendo arquivamento da representação formulada por qualquer do povo para provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos das contravenções penais, de jogo do bicho e corrida de cavalos, cabe recurso em sentido estrito. Percebam que já é uma norma totalmente aí ultrapassada, tá? Incompetência do juízo é decisão, sim, interlocutória, né? Quando nós temos, seja em razão da matéria, seja razão por prevenção, por continência, por conexão, nós temos aí, sim, uma decisão interlocutória, pois apenas altera o juízo competente para julgar a causa, sem colocar fim ao processo, como, por exemplo, a atração de um crime comum para um procedimento especial. Então fica aí essa questão, como, por exemplo, procedimentos relativos a crimes praticados por funcionários públicos, procedimentos relativos ao júri e assim por diante. E neste aspecto ainda, o reconhecimento da incompetência é feito de ofício pelo magistrado. Quando houver a interposição de exceção de incompetência, aplica-se a hipótese do inciso 3º, que nós já vimos lá. O inciso 3º fala que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Outra questão bastante importante é ainda aí a hipótese que nós temos quando da análise do seguinte caso, né? No caso, o juiz conclui pela sua competência, não há recurso, salvo se decididamente ilegal, onde então nós podemos com habeas corpus. Se ele conclui pela sua incompetência, cabe aí o recurso de análise. Se ele conclui pela sua competência, cabe habeas corpus. Procedência das exceções. A decisão do juiz que julgar procedente a exceção de coisa julgada, litispendência ou ilegitimidade da parte, ela é terminativa, né? Ou seja, sem julgamento do mérito, mas ela pôs fim ao processo. Então, nessa situação,
deveria caber recurso de apelação. Pessoal, essa é a regra, é a grande crítica que se faz ao recurso em sentido estrito. Nessa hipótese, deveria caber apelação, porém, nos termos do Código, cabe recurso em sentido estrito. Então é importante, logicamente que eu sei que é um rol um tanto quanto extenso do artigo 581, mas é fundamental que tenhamos em mente que o recurso em sentido estrito só não cabe em sentenças terminativas de mérito ou em casos de concessão ou negativa de habeas corpus. De resto, aplica-se sempre, e na dúvida, recurso no sentido estrito. Exceção de suspeição vai seguir a mesma regra, né? Se for aceita a causa suspensiva levantada, segundo lá dispõe o artigo 99, deverá o magistrado suspender o curso do processo e enviar os autos ao substituto. A do Tribunal de Justiça, pois a designação de magistrado para substituir o suspeito é feito lá então pela presidência do Tribunal de Justiça, né? Então isso é bastante importante também. E aí, né, em qualquer caso, não cabe recurso em sentido estrito. No caso da sentença de pronúncia, por mais que ela seja uma decisão puramente interlocutória, né, nós sabemos que nessa hipótese também cabe recurso em sentido estrito, até porque ele está ali amplamente discutido. Agora, o que nós temos? Nós sabemos que nós temos 4 sentenças no final da primeira fase, 4 sentenças possíveis no final da primeira fase do Tribunal do Júri. Nós temos, então, a sentença de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação, né? E como é que se recorre dessas outras decisões? Então, olha só. A decisão de pronúncia ela é interlocutória e, nessa hipótese, cabe recurso em sentido estrito. Agora, por quê? Porque ela não ingressa no mérito. Embora profira um julgamento mais apurado, ocorre ali do que o que ocorre no recebimento da denúncia. No caso da impronúncia, a impronúncia, pessoal, ela é equivalente à absolvição por ausência de provas, tá? Ou seja, ela é equiparada à aplicação da absolvição nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal. Ocorre, então, nesse caso, de forma diferente da impronúncia, uma decisão terminativa de mérito, ou que pode ou não apreciar o mérito, não importa, né? E nessa hipótese, então, ou seja, nesta situação, independentemente se vai ou não se apreciar o mérito, nós temos o recurso de apelação, que é o recurso mais adequado nesta hipótese da decisão, né, de impronúncia. Então, na impronúncia, cabe ali, olha só, no caso da impronúncia, ocorre uma decisão terminativa que pode ou não ser o fundamento da decisão concernir na insuficiência de provas para determinar a autoria ou sustentar a materialidade. Trata-se de terminativa, sem apreciação do mérito. Juntamente, por isso, a Lei 11.689 de 2008 corrigiu um equívoco anterior e passou a prever a apelação para impugnar decisão de impronúncia, retirando-a do âmbito do recurso em sentido estrito. Então, a partir de 2008, para a sentença de impronúncia, passou a viger recurso em sentido, recurso de apelação. Sentença de pronúncia, rese. Sentença de impronúncia, cadê aqui? Impronúncia, recurso de apelação. Então fica aí, por quê? Porque ela de fato é uma sentença que vai sustentar ali a materialidade, né? Ela decide um mérito ou não, mas ela é terminativa. A decisão de desclassificação. A melhor forma de nós compreendermos isso é analisando a jurisprudência. Tribunal de Justiça do Ceará. Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto em face da decisão que desclassificou a infração cometida pelo recorrente de homicídio qualificado para outra que não de competência do Tribunal do Júri, submetendo o acusado ao julgamento pelo juízo comum, ou seja, homicídio culposo, nos termos do artigo 419 do CPP.
a decisão de desclassificação do delito de competência do tribunal do júri é equivalente ao reconhecimento da incompetência de juízo, sendo desta forma impugnável por recurso em sentido estrito, porque a desclassificação nada mais é do que não cabe o julgamento por aquele juízo no rito especial e deve ser, então, submetido esse julgamento pelo juízo comum, né? Então, ou seja, não cabe mais ao tribunal do júri, quem deverá julgar, quem deverá decidir aquele crime é o juiz de direito. E aí o juiz de direito, nesse caso e nessa hipótese, desta decisão, caberá recurso em sentido estrito. Então, pronúncia rese, impronúncia apelação. Desclassificação, rese novamente. Mandado de segurança para dar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito. Então, nós sabemos que o rese não tem efeito suspensivo, mas se tratar de um direito líquido e certo, caberá ao mandado de segurança dar efeito suspensivo ao rese, né? Então, isso é apresentado ao processo, por vezes admitido ali na jurisprudência, a fim de não se permitir, por exemplo, a soltura de uma pessoa considerada perigosa, nos termos lá, né, de não se afrontar a lei dos crimes hediondos, a lei 8.072/90, que também sofreu ali modificações em razão do pacote anticrime da lei 13.964 de 2019, né, promulgada ali, publicada, melhor dizendo, no dia 24 de dezembro de 2019. Olha só, aí na calada da noite, né, véspera de Natal, publicaram a lei. A absolvição sumária. Então, aí para que nós possamos compreender como se recorre das 4 possíveis decisões na primeira fase do tribunal do júri. Pronúncia rese, impronúncia apelação, a desclassificação cabe rese e a absolvição sumária é uma sentença autêntica terminativa que cabe, então, aqui recurso de apelação. Cabível recurso de apelação no caso de absolvição sumária. Conhecimento da carta testemunhável como recurso em sentido estrito. Pessoal, olhem aí a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, né? Carta testemunhável. Nós veremos ainda mais adiante a compreensão do que é uma carta testemunhável. Mas é possível conhecer e prover carta testemunhável como se fosse recurso em sentido estrito, quando o magistrado denegar seguimento à apelação. E é uma aplicação, então, do princípio da fungibilidade recursal. Então, é possível, sim, lá quando nós vimos agora há pouco, o juiz denega seguimento à apelação e, ao invés de entrar com rese, pode-se entrar com uma carta testemunhável também, buscando ali efetivar o julgamento da apelação. Nós temos também aqui a hipótese de julgamento prejudicado da apelação. Cabe nesta hipótese também recurso em sentido estrito por interpretação extensiva ali do inciso 15 do artigo 581, quando lá fala denegar ou julgar deserta a apelação. Então, nesta hipótese, inviável seria o juiz considerar prejudicada a apelação, tendo em vista que a apresentação das razões fora do prazo legal, né, ali não impede o processamento do apelo, ou seja, nós temos a petição de interposição da apelação no prazo de 5 dias, nós temos a apresentação das razões recursais no prazo de 8 dias, sequencialmente, e se assim esse prazo não for cumprido, o juiz então não dá seguimento ao recurso de apelação, caberia entrar com recurso em sentido estrito para garantir que este apelo suba ao tribunal, mesmo que as razões tenham sido interpostas fora do prazo de 8 dias. O importante aqui é que a petição de interposição siga ali o quinquídio legal de prazo. Recurso do assistente de acusação, né? Então, ou seja, quem é o assistente de acusação é o acusador particular, é o advogado contratado pela vítima ou seus descendentes, para que atue como um acusador particular ao lado ali do Ministério Público. E aí vem dizer, quando o ofendido apresentar apelação,
Caso seja indeferido o seu processamento, cabe recurso em sentido estrito, embora não haja expressa menção ali no artigo 584, parágrafo 1º, conforme nós ainda analisaremos, né? Então, nessa hipótese, nós veremos lá qual é a menção do artigo 584 e o artigo 598 do Código de Processo Penal. Então, é uma consequência natural o seu direito de apelar seja denegado. É preciso que seja garantido o socorro aqui ao devido processo legal, ao contraditório. Por isso que esse recurso do assistente de acusação pode ali ser, então, manuseado, no caso, o recurso de distrito, nesta hipótese também. Homologação à proposta de não persecução penal. Pessoal, é importante aqui lembrar, né, que é necessária uma análise bastante aprofundada da Lei 13.964 de 2019, principalmente ali com relação ao seu artigo 28A, mas é importante também ler ali o que está à disposição de vocês, que é o voto, né, em liminar do ministro Fux, atual presidente do STF, né, que deu ali o efeito suspensivo à eficácia de parte de trechos de artigos da Lei 13.964 de 2019. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui quando o juiz não homologa por alguma situação, né, o acordo de não persecução penal entre o réu e o Ministério Público, e nesta hipótese também cabe ali o recurso em sentido estrito, conforme lá descrito no inciso 25 do artigo 581 do Código de Processo Penal. Nesta situação e nestas hipóteses, pessoal, terminamos aí, né, os nossos slides da nossa aula, e eu estou então aqui agora à disposição de vocês para que vocês possam fazer os seus questionamentos. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. Não havendo dúvidas, a nossa aula está encerrada. Muito obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau, André. Tchau.